Agora vamos falar de um dos setores mais importantes para a economia de Mato Grosso e também do país, é o agronegócio. Neste setor, as usinas de etanol fazem do milho um dos protagonistas do estado na produção de grãos, fruto de grandes investimentos. É para falar sobre isso que a gente conversa e também sobre outros assuntos que a gente conversa agora ao vivo via internet com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, o secretário César Miranda. Tudo bem, secretário? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar mais uma vez aqui com você. Secretário, eu me lembro que logo no início, quando eu cheguei em Mato Grosso, fiz uma grande matéria sobre a produção de etanol no milho. Naquele início, naquela época, estava começando e muito bem. Agora a gente vê quanto ganhou, né, a proporção, a dimensão, enquanto deu certo a produção do etanol a partir do milho aqui em Mato Grosso. E batendo recordes, cada vez mais, não é diferente agora esse ano. Com certeza, a transformação do milho em vários produtos, entre eles o etanol, que está ocorrendo em Mato Grosso, é a grande revolução, é a grande onda de desenvolvimento que o estado de Mato Grosso está passando nesse momento. Pois é, agora falando sobre essa produção. Vocês me escutam? A gente está escutando sim, secretário. Quer continuar? Quer concluir o que estava falando? Não, pode ir, pode falar. Pois é, falando justamente desse momento, é um momento de recorde, Mato Grosso aí se pondo como um dos protagonistas na produção do etanol a partir do milho. Como o Estado vem ajudando esses produtores na fomentação do setor? Olha, o Estado tem trabalhado em conjunto com o setor, desenvolvendo uma série de políticas. Agora mesmo, no mês de junho, fizemos uma reunião do Conselho do Condeprodemate, antecipando mais um pouco do incentivo fiscal que eles teriam a partir de 2021 para 2020, para que eles pudessem ter mais competitividade nesse momento de pandemia, onde houve uma queda durante um certo período no consumo de etanol, os carros ficaram paralisados, com quarentena, etc., houve uma queda. O Estado tem sido parceiro desse setor, que é um setor muito importante para a nossa economia. Para vocês terem uma ideia, os maiores municípios produtores de etanol do Brasil, 7 estão em Mato Grosso. Sorriso é o maior produtor de milho do Brasil. Quer dizer, Mato Grosso tem uma participação na produção nacional de 32% em primeira safra e 44% na segunda safra. Quer dizer, é o grande produtor de milho e graças aos investimentos que foram feitos, não só aquelas usinas que já produziam etanol da cana-de-açúcar, que se transformaram em flex, que hoje são um número de 6 no estado, e as 6 novas usinas que já entraram em operação no estado de Mato Grosso, produzindo só etanol, né? Isso nos deu protagonismo na produção de etanol, equacionando um problema que existia de preço para os produtores de milho, para essa cadeia produtiva que é muito importante para o estado, e fora outros tantos benefícios. Eu vou dar um exemplo para você. Com 1.000 quilos de milho, você produz 430 litros de etanol. Você produz 151 quilowatts de energia, 363 quilos de DDGS e 13 quilos de óleo. O DDGS, para aquele que está nos escutando, é um produto, certo? Que é utilizado para alimentação animal, principalmente bovina. E isso propicia e vai propiciar cada vez mais que a gente tenha uma revolução também na pecuária matogrossense, porque você começa a finalizar os bois para abate com uma alimentação que diminui o prazo de abate, liberando áreas de pastagem, as áreas possam ser incorporadas na agricultura e a gente tenha condições de multiplicar muitas vezes a nossa safra de grãos, não só de milho, como de soja e outros produtos agrícolas, sem derrubar uma árvore. Então, o potencial de Mato Grosso de crescimento e principalmente alavancado por esse setor que está em franco desenvolvimento no estado do etanol de milho, vai nos trazer muitos benefícios, geração de emprego, de investimentos, e é um setor que está tendo uma atenção especial do governo Mauro Mendes, onde nós apoiamos integralmente e estamos sempre à disposição para estar trabalhando ao lado desses investidores.
Agora, secretário, o senhor tocou num ponto. Justamente teria os dois lados dessa moeda. No momento se tem uma valorização, inclusive da saca do milho, se tem uma melhora na produção bovina. Mas do outro lado, alguns criadores de porcos, por exemplo, de suínos, reclamam do preço da saca, está muito mais caro para eles. A criação do suíno acabou onerando pela valorização do milho e da produção que tem sido feita. O Estado também está olhando para os dois lados da moeda, para os criadores de suínos? Com certeza. E o que nós temos feito, todas as cadeias produtivas, inclusive as cadeias de produção animal, como suínos, avicultura, o próprio gado, para que a gente tenha um incremento no valor da nossa carne. Isso é que nós precisamos fazer. Nós temos um instituto, só Mato Grosso tem esse instituto, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, que trabalha essas cadeias produtivas para que a gente possa agregar valor à nossa carne para a exportação e para o mercado interno, dando uma segurança de origem na produção dessa carne. O consumidor internacional ou nacional possa comprar uma carne que já é de excelente qualidade, mas sabendo que está adquirindo um produto de excelente qualidade e por isso pagar mais. Agora, essas questões todas também, o mercado vai se acomodando. Existe, por um lado, um acréscimo no valor da saca de milho, que pode estar interferindo no custo daqueles que produzem proteína animal, mas em compensação os benefícios são muito grandes para toda a economia como um todo. Secretário, e as perspectivas? A gente fala de um futuro ainda muito incerto, né, diante de uma pandemia que a gente vive hoje. As pessoas querem ter esperança, e a gente sabe que muitos estão investindo e agarrando aí suas forças também no agronegócio, na produção. E quando a gente fala em agronegócio, parece que a gente está falando dos grandes barões, mas barão mesmo só tem um ou dois. A gente fala do pequeno e do médio produtor. Qual que é a expectativa, inclusive, da produção do milho, dos grãos aqui em Mato Grosso para o futuro, para o próximo ano? A gente sabe que já temos números recordes ali de venda já garantida de 90% para o próximo ano, mas a gente não pode esquecer que o produtor também compra tudo em dólar, então o insumo também é muito mais caro, né? E como que fica esse equilíbrio? O produtor pode respirar um pouquinho mais para os próximos tempos, aí para os próximos anos? Olha, o Brasil todo vive dados terríveis, e Mato Grosso não diferente, ninguém esperava por uma pandemia, viver o que nós estamos vivendo até nas nossas vidas pessoais, um distanciamento de vidas, perda de amigos, de pessoas da família, enfim. O Mato Grosso, com tudo isso, é o único estado, estão aí os dados do CAGED, que foram divulgados essa semana, que Mato Grosso foi o estado que mais gerou empregos, mesmo na pandemia. Por quê? Porque nós temos uma economia muito forte, baseada principalmente no setor do agronegócio. E pode ter a crise que for no mundo. Agora, o que nós precisamos fazer é agregar valor à nossa produção. E o governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento, junto com a Secretaria, com a CEAF, que mexe com a agricultura familiar, com a Secretaria de Fazenda, todas as secretarias estão muito imbuídas para que a gente construa projetos de desenvolvimento. Vou lhe dar um exemplo. Nós estamos trabalhando já muito fortemente com os pulses, que são as lentilhas, grão de bico, gergelim, feijão. Existe um potencial para a agricultura de Mato Grosso, e aí eu concordo com você, os varões, os grandes, são meia dúzia, a grande maioria do produtor mato-grossense é pequeno ou médio, certo? A grande produção de soja de Mato Grosso vem de propriedade de 1.000, 1.500, 2.000 hectares. Então, essas atividades agrícolas têm que ser incrementadas com safras também alternativas, integrando a produção de soja, a produção de milho, com pulsos, com geração de biomassa, com usinas de etanol. Nós temos que essa grande cadeia do agronegócio mato-grossense, junto com a pecuária, a integração lavoura-pecuária, para que a gente possa transformar a nossa produção agrícola, dar valor à nossa produção agropecuária, né? Nem agrícola, agropecuária, certo? E conseguir dar certificação aos nossos produtos. Esse é o grande desafio, para que a gente possa ter uma agregação de valor e mostrar que a gente está produzindo com qualidade,
com sustentabilidade e por isso a gente merece mais bem pago pela comunidade, pelos compradores internacionais e nacionais. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Uma boa tarde. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Grande abraço.